quero falar sobre o que é conservadorismo. Porque alguns irmãos ficam assim, e pastor, e nós somos o quê? Nós somos conservadores, nós somos progressistas. O que é que nós somos? Para a gente entender isso, a gente precisa saber o que é o conservadorismo primeiro. Eu não posso dizer que sou conservador se eu não souber o que é um conservador. Também não posso dizer o que é um progressista se eu não souber o que é um progressista. Eu vou pegar aqui uma definição de enciclopédia. E essa definição diz assim: conservadorismo é uma filosofia política e social. É uma filosofia o quê? Política e social, que defende a manutenção das instituições tradicionais, como a família, a religião, a propriedade privada e os costumes, valorizando a ordem social e a estabilidade. Prefere mudanças graduais e cautelosas ao invés de revoluções ou reformas drásticas. Pastor, mas o que tem a ver isso com a gente? A relação entre cristianismo e conservadorismo se baseia na crença de que verdades fundamentais sobre a vida, casamento, moralidade são imutáveis e foram estabelecidas por Deus, merecendo ser conservadas. Então, olhe para mim. Assim como o conservadorismo acredita que a família é uma instituição criada pelo próprio Deus e é responsável pela manutenção da sociedade e também pela origem das civilizações. A igreja também, a Bíblia também vê a família sob essa ótica. A relação que nós temos é que os conceitos sobre instituições tradicionais do conservadorismo são semelhantes aos nossos conceitos, que não são, na verdade, nossos, são conceitos da palavra de Deus. Esse é um ponto. Outro ponto é que esses conceitos, esses valores sobre família, propriedade, eles não são apenas conceitos políticos e filosóficos, eles são conceitos judaico-cristãos. Se você pega, por exemplo, o Antigo Testamento, mais especificamente a lei mosaica, você vai encontrar lá leis civis, leis morais, que regem sobre, ou que discutem sobre família, propriedade, casamento. A sociedade, especialmente a sociedade ocidental, ela foi fundada em cima desses valores. Quem está me entendendo, diga amém. Mas quais são os pontos, já que eu vou elencar aqui os pontos que o conservadorismo preza e que nós cristãos prezamos. Primeiro, a defesa da moralidade. Nós prezamos pela moralidade, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Para o conservadorismo e para nós, a moralidade é imutável. Os valores morais defendidos pela Bíblia e que, consequentemente, nós defendemos, eles não mudam nem no Ocidente, nem no Oriente, em nenhuma civilização. Até porque os valores da palavra de Deus são absolutos e estão acima das culturas, estão acima das civilizações. O outro é a valorização da tradição e da família. O conservadorismo cristão, e aí aqui eu quero colocar uma diferença, existe o conservadorismo político e filosófico e existe o conservadorismo cristão. O conservadorismo cristão, ele sobrepõe ao conservadorismo político e filosófico,
Por uma razão, olhe para mim. O conservadorismo político não conhece princípios espirituais. Quem está me entendendo? Não conhece princípios espirituais. O apóstolo Paulo disse que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, porque o homem carnal não consegue compreender as coisas de Deus. Então, o conservadorismo cristão tem valores que o conservadorismo filosófico e político não tem. Nós prezamos por alguns desses valores que eles têm, mas nós temos muitos outros valores que esse conservadorismo meramente político e filosófico não tem e não conhece. Então vamos lá. Então o conservadorismo cristão coloca a família tradicional como um pilar essencial da sociedade. Um pilar essencial da sociedade. Outra coisa, posicionamento em pautas de costumes. Cristãos conservadores tendem a se opor a questões como aborto, a ideologia de gênero, a revitalização dos dogmas religiosos, e defende uma agenda que se opõe à agenda progressista. Então, eu sou um crente, meus valores estão embasados na palavra de Deus, que defende o valor da família. Quem está me entendendo? Então eu não posso me aliar a nenhuma corrente filosófica ou política que defende a destruição desses valores. Qual é a visão de mundo do conservadorismo cristão? Defende a existência de uma ordem moral duradoura. Para o cristão, essa ordem é divina e a Bíblia é a fonte inerrante que deve moldar a cultura em vez de ser moldada por ela. Alguns dias atrás, nós ouvimos aí na internet um outro barulho sobre a música Away. Uma música cantada por pessoas que se dizem evangélicas. Quem ouviu isso, diga amém. Muito bem. E aí o discurso dos autores da música ou dos cantores é fazer com que a igreja se adeque à cultura. Não. Na Bíblia é diferente. A cultura bíblica está acima das culturas humanas. Não é não é a igreja que se adequa ao mundo. É quem está no mundo que se adequa à igreja. O que é que diz Romanos 12:2? E não vos conformeis. Há uma versão, que é a versão King James, usa a expressão não vos amoldeis. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Não se amolde, não se encaixe. Toda vez que eu penso nesse texto, na minha cabeça vem como que se o mundo fosse um grande quebra-cabeças e você, o crente, a igreja, é uma peça que não se encaixa em lugar nenhum. O crente não se encaixa em nenhuma filosofia mundana, em nenhuma filosofia política que trafegue na contramão da palavra de Deus. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele cria uma ruptura entre o mundo e ele. Ora, o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então o mundo, o verdadeiro crente, ele cria uma ruptura
entre ele e o mundo. Reação ao secularismo. O conservadorismo cristão atua como contramovimento à modernidade que muitas vezes tenta separar a religião da vida pública. Nós ouvíamos o Ottoni de Paula, que é um deputado muito conhecido, evangélico, dizendo que não há nenhum pecado em votar em alguém que defende tal ideologia. Não há nenhum problema. Igreja é igreja. Ser crente é uma coisa. A vida lá fora, o que você faz lá fora, inclusive com o seu voto, é outra coisa. Não existe isso. Você, como diz o pastor Samuel Júnior, que é deputado da nossa igreja, ele diz que o crente deve ser crente até o tutano. Então, se eu sou crente aqui na igreja, eu sou crente quando eu voto também. Se eu sou crente aqui na igreja, eu sou crente quando estou lá fora em um evento secular. Então, meu comportamento é diferente. O meu comportamento vai ser de acordo com minhas crenças, com os meus valores, com os meus princípios. Quem está me entendendo, diga amém. Então existe um ponto aqui de atenção que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Embora a relação seja forte entre conservadorismo e cristianismo, nem todo cristão é conservador. E o conservadorismo não é sinônimo de cristianismo. Porque nem todo princípio bíblico que nós defendemos, o conservadorismo defende. Não é porque não queira, é porque é uma filosofia política, não é uma filosofia religiosa. Só para você ter uma ideia, existe como eu vou dizer, teóricos dentro do conservadorismo, intelectuais, melhor dizendo, dentro do conservadorismo, que defende a teologia pós-conservadora. É um movimento que tenta adaptar a fé cristã às mudanças modernas. Então, a fé cristã nunca poderá se adaptar às mudanças modernas. A igreja sempre deverá andar na contramão do mundo. Quando a igreja anda de mãos dadas com o mundo, ela está fora da presença de Deus. Eu poderia até dizer que ela deixa de ser igreja. Glória a Jesus. Vamos lá, deixa eu pular isso aqui porque... Qual é o fundamento bíblico de conservar ou de conservadorismo? O que nós podemos extrair aqui da palavra de Deus? Primeiro, transmissão geracional. O que é transmissão geracional? O conservadorismo cristão tem como tradição transmitir às próximas gerações os valores e princípios da palavra de Deus. É por isso que nossa igreja tem a escola bíblica dominical. É por isso que nós incentivamos o culto doméstico. É por isso que incentivamos trazer a criança para a igreja, vir com a criança para a igreja. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos transmitir às gerações, aos nossos filhos, os princípios da palavra de Deus, para que a próxima geração seja preservada. Quem está me entendendo? Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6. Todo mundo conhece, obviamente, esse texto. Capítulo 6, versículos de 6 a 9. Diz assim:
estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Só essa expressão já dá a ideia de conservadorismo. Estarão. Você deve conservar essas coisas em seu coração. Versículo 7. Vocês as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então a palavra de Deus deve impregnar a vida da família. E o texto mostra aqui que é responsabilidade dos pais, e me permitam abrir aqui um parêntese, não é, embora os professores de escola dominical tenham responsabilidade diante de Deus em ensinar aos seus filhos a palavra de Deus, mas a responsabilidade primária é sua. É você pai, é você mãe. A Bíblia diz: cria o menino no caminho em que deve andar. Quem é responsável, a palavra inculcar aqui no original hebraico é abrir a cabeça e colocar dentro a palavra de Deus. Então você deve insistir, falar, chamar atenção, usar de todas as ferramentas possíveis para implantar na mente da criança valores da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que os muçulmanos fazem isso melhor do que a gente. Os muçulmanos, os judeus também não ficam atrás. Eles têm algumas estratégias de memorização que são impostas às crianças, para que elas não esqueçam textos da Torá, no caso dos judeus. Não esqueçam textos da Torá. No caso dos meninos muçulmanos, não esqueçam textos do... Ao ensinarem a seus filhos aquilo que eles acreditam a partir da escritura que eles têm, do que nós. O que nós fazemos hoje? Nós dizemos assim: ele estudou a semana toda, ele está cansadinho, vou deixar ele dormir até 9, 10 horas, pastor. Eu fico com pena dele e mate ele. É o que você está fazendo. Você está matando espiritualmente. Você tem a oportunidade, você tem uma igreja que você pode entrar, você pode adorar, você pode ensinar seus filhos, e você simplesmente negligencia. E eu vou dizer para você, vai chegar um momento que você vai se arrepender amargamente dessa sua decisão, porque o mundo vai ocupar o lugar que a palavra de Deus não ocupou. Então, aqui não é apenas viver a fé, é transmitir a fé. Isso é uma filosofia do conservadorismo cristão, transmitir a fé. Por isso que o versículo 6 diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração, no seu coração. Primeiro tem que estar em você. Você tem que viver essa palavra. E então você deve transmitir aos seus filhos. Abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Por que eu estou querendo ler esse texto para você? Porque o desafio aqui, de ensinar todos os dias, é fazer com que esses princípios permaneçam no coração dos nossos filhos. O texto do capítulo 2, 15 de 2 Tessalonicenses diz: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta. Guardem as tradições.
trazendo, contextualizando, sejam conservadores, conservem a tradição, guardem a tradição. É sob essa ótica, primeiramente, que nós cristãos somos conservadores. Isso gera estabilidade espiritual. O que é estabilidade espiritual? É quando a pessoa está firme, não se afasta. O Salmo 78, se você tem a sua Bíblia, abra, Salmo 78, versículos 5 a 7, diz assim, nessa versão que eu estou lendo, que é a Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada. Ela diz assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Por isso que nós somos conservadores, porque nós conservamos a palavra em nós, e não somente conservamos em nós, nós a transmitimos para os nossos filhos. Esses são valores, esse valor que eu estou falando, de ensinar aos filhos, ele é rechaçado pelo movimento progressista. Olha para mim aqui, meu irmão. Vou falar uma coisa aqui, não se assombre com o que eu vou lhe falar, não. Me permite tomar uma água. Você sabe por que a creche foi criada? Sabe por que a creche foi criada? A creche de tempo integral, especialmente, essa é uma tática para manter os filhos distantes. Houve uma época aqui no Brasil, talvez o pastor Renício saiba, porque é da área da educação, que o menino só ia para a escola, para a primeira série, a partir dos 7 anos. A irmã, está ali a irmã Angélica, que também é da área, e sabe perfeitamente. O menino só ia aos 7 anos. Por quê? A psicologia de então entendia que do nascimento aos 7 anos é o momento mais crítico da vida de uma criança. E ela precisa estar perto dos pais para aprender os valores da família, para afirmar o caráter da criança. De um tempo para cá, quando as ideologias progressistas, marxistas, foram tomando conta das esferas de poder na área de educação, isso passou a mudar. Hoje o menino vai para a escola com 1 ano, já estão colocando o menino numa escolinha ou numa creche. Essa é uma tática secularista, progressista, para manter nossos filhos longe de nós e estarem à exposição de ideologias. Isso é muito sério, e nós não estamos notando isso. O que é mais sério ainda é que nós, crentes, gostamos de um reteté, gostamos de um pula-pula, gostamos de um receba aí, receba aqui, receba ali, e desprezamos o conhecimento sobre essas coisas. E enquanto a gente está pulando, dançando na igreja, nós estamos perdendo terreno para o inimigo, que estão aos poucos sequestrando nossos filhos intelectualmente, através da internet e através de ensinos ideológicos nas escolas. O Salmo 78, eu li o versículo 5, o versículo 6 diz: a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes. A ideia é: ensine aos seus filhos de tal maneira que eles estejam preparados para ensinarem aos filhos deles, às outras gerações. Portanto, conservar é proteger o futuro. Por isso que pais conservadores
Eu e minha esposa, quando nosso filho estava ali na escola entre o que a gente chamava antigamente de primeiro e segundo grau, acho que hoje não tem mais isso, né? Primeiro e segundo grau. Eu nem sei mais como é hoje. A gente ia na escola matricular, quando começou essa coisa de ideologia de gênero, nós íamos na escola e perguntávamos: aqui tem ideologia de gênero? Vocês ensinam sobre ideologia de gênero? A diretora ficava até meia, assim, assustada com a nossa pergunta. E nós dizíamos: seja sincera, porque se houver, nós não vamos matricular aqui. Porque nós conservamos valores, e são esses valores que nós queremos passar para os nossos filhos. Então, o que nós estamos falando aqui não se trata de uma ideologia política, trata-se de uma visão de mundo baseada, primeiro, a nossa visão de mundo não é baseada necessariamente no conservadorismo, embora o conservadorismo tenha pilares pelos quais nós prezamos. Mas a nossa visão de mundo é baseada, primeiro, na autoridade da palavra de Deus, na centralidade de Deus, na estrutura familiar conforme a Bíblia nos apresenta, e na continuidade de valores. Você conhece Josué 24:15? Josué 24:15 Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou isso numa época de crise espiritual, numa época de que o povo estava trazendo outros deuses. E ele disse: olha, se vocês querem seguir nessa idolatria, vocês vão pagar o preço. Agora, se vocês quiserem seguir, é uma escolha de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer para uma coisa para você, irmão, abrir um parêntese aqui de dizer: a sua família é de Deus. A sua família está debaixo da graça e da proteção de Deus. Aleluia. E eu quero aqui aproveitar e declarar que o diabo não vai, numa linguagem bem esdrúxula, bem tosca, o diabo não vai sambar no meio da sua casa, da sua família. Você pode receber essa palavra em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Então guarde a sua família, proteja a sua família. Essa família que tem esses valores, foi essa família com esses valores que foi ridicularizada por determinado segmento político do nosso país, com a bênção do líder maior desse partido ou desse segmento. Quais são as características de uma família conservadora? Primeiro, eu já falei, centralidade de Deus. Uma família conservadora, quando ela percebe que tem algo errado, que Deus não está ali, que vai de encontro aos princípios de Deus, da sua palavra, ele logo coloca o carro na marcha ré. Ele volta. Em Mateus 6,33, tem um texto muito conhecido, o Senhor Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Vamos dizer todo mundo juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Se surge alguma corrente filosófica ou política que bate de frente com as coisas do reino de Deus, então eu devo rejeitar. A outra característica do cristão conservador, eu já falei, está no fato de que o que define a vida dele, o que define a visão de mundo dele,
não é a placa denominacional, não é a sua religiosidade, é a palavra de Deus. Paulo disse em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Por favor, meu amigo, bote esse texto aí. 2 Timóteo 3,16. Eu quero que todos leiam em alto e bom som. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha aí. Corrigir, ensinar, instruir. Isso quer dizer que a palavra de Deus é quem molda a vida do crente. Olha para mim, meu irmão. Molda a vida do crente. Se você é crente aqui, mas anda de mãos dadas com sistemas que trafegam na contramão da palavra de Deus, essa fé que você diz professar é duvidosa. É duvidosa. Vou falar aqui, talvez você não fique um pouquinho assim, não goste do que eu vou lhe falar, mas eu vou falar como é que eu, como cristão, vou dar a mão a alguém que defende ideologia de gênero, aborto, liberação de drogas, que defende bandido ao invés da vítima do bandido, que aliás diz que a vítima é o algoz de quem lhe concede a droga. Como é que eu, como cristão, vou aplaudir isso? Como é que, como cristão, eu vou me aliar a isso? A Bíblia, ela é proveitosa para ensinar, corrigir, instruir, mostrar para você o caminho. Não tem como errar, irmão. Quem lê a Bíblia não pode errar. Se erra, é porque não quer obedecer ao que está escrito na palavra de Deus. Uma outra característica é que nós temos, agora aqui vai bater um pouquinho na nossa cabeça, na cabeça de algumas pessoas, é que o conservadorismo cristão tem compromisso com o casamento. Casamento que esse mesmo segmento progressista relativiza e tenta desconstruir, destruir. Basta você acessar a internet, não precisa crer na minha palavra, basta acessar a internet, colocar lá no YouTube, que você vai encontrar vários políticos da esquerda defendendo a desconstrução da família, a desconstrução do casamento, a ressignificação da família. E aí o que é que acontece? Essas mesmas pessoas que a gente dá a mão, que a gente vota, elas vão lá e criam leis que terminam destruindo esses princípios nos quais cremos. Hebreus 13:4, abra a sua Bíblia, por favor. E eu quero mais uma vez que toda a igreja leia o que está escrito. E aqui eu disse que vai bater um pouquinho em nós, porque nós temos hoje na igreja um número de cristãos se divorciando e casando novamente. De crentes se divorciando porque não deu certo. Está mesmo, está repreendido. Hebreus 13:4. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Olha, dá uma pausinha aí. Venerado entre todos seja o matrimônio. Matrimônio é o quê? Casamento. Venerado. Aqui na minha versão diz digno de honra, honrado entre todos, entre todas as instituições. A honra
é para o casamento. E o leito sem mácula. O que é o leito sem mácula? É o leito onde não há infidelidade. O que a Bíblia está fazendo? Ela está ovacionando o casamento, a família. Ela está colocando em uma posição de valor o casamento, a família. E aí, nós temos um problema hoje, me permita falar isso, que na igreja nós temos pessoas solteiras que já teve uma experiência conjugal, que por qualquer motivo, por algum motivo, se separou, e a gente sabe que existem motivos que realmente são muito sérios, existem muitos dramas. Mas aí essas pessoas, ao invés de procurar agora acertar, elas vão e se casam por causa das carências emocionais e fisiológicas. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Casam-se porque precisa de alguém, porque precisa das relações íntimas, e aí naufraga novamente na relação, no relacionamento. E aí o que elas fazem? Elas não procuram. Hoje nós temos entre os jovens da igreja. Você já reparou? Quando foi feito o último casamento na igreja? Você já observou o caos em que nós estamos? Nós temos aqui alguns irmãos que casaram na igreja, que conheceram suas parceiras e parceiros na igreja, casaram conforme o figurino. Mas hoje os meninos da igreja, os jovens, esses que estão aqui nos nossos bancos, eles já estão buscando lá fora. Eles já estão namorando com meninos lá fora, com meninas lá fora. E nós estamos achando isso normal. Nós estamos achando isso normal. E o que acontece? O que acontece? É claro que às vezes nossos filhos fazem escolhas que nós não queremos, não é? A gente passa a vida toda ensinando, e aí de repente eles tomam uma decisão que não é aquilo que nós tínhamos planejado. Eu sei que tem tudo isso, mas o que eu quero dizer é que as meninas de 15 anos hoje da igreja já estão namorando com os meninos lá fora. Isso quer dizer que nós não estamos, que o conservadorismo cristão, de certa forma, está ameaçado por conta da nossa frieza espiritual, por conta da nossa falta de oração, por conta da nossa falta de leitura da palavra de Deus. 90% dos crentes ou mais não sabe nada de Bíblia. Não sabem nada de Bíblia e não querem saber de Bíblia. Eles não querem saber de Bíblia. Eles querem saber do reteté. Eles querem saber do movimento. Eles querem saber do congresso. Eles querem saber qual vai ser a cor da farda. Mas eles não querem saber da palavra, da leitura, do estudo da palavra, da santidade, de seguir esses valores conservadores da palavra de Deus. Eles não querem saber isso. Jesus, nos cobre com teu sangue, Jesus. Conservadorismo cristão nos ensina sobre responsabilidade parental. Provérbios 22:6, todo mundo conhece. Diz, nessa versão que eu estou lendo aqui, diz: ensine a criança no caminho em que deve andar. É nossa responsabilidade. E eu não posso aceitar que nenhuma ideologia ou filosofia política quebre esse princípio dentro da minha casa, da minha família. Essa semana eu estava assistindo
a uma menina, uma jovem de 15 anos, que mesmo proibida pela escola, preste bem atenção, pais, mesmo proibida pela escola de usar o celular, ela conseguiu filmar o abuso de um professor que estava colocando na cabeça da criança, dos seus alunos, a questão da ideologia de gênero e da homossexualidade e outras questões relacionadas ao sexo. Quando aquela lei veio sobre celular, não pense que a preocupação maior foi a questão da qualidade do ensino, porque esse mesmo sistema, inclusive aqui na Bahia, nós temos o pior índice do Brasil, é aqui na Bahia. Então, eles não estão preocupados com a questão da educação do seu filho. O que muitos estão preocupados é porque sabem que o celular não é apenas uma ferramenta de distração, o celular é uma ferramenta de registro e prova. E a menina filmou, levou para a mãe levou lá para a justiça e ficaram lá nessa discussão. Sabe o que eles são capazes de fazer? A menina ainda tem que ser punida porque usou o celular. É nossa responsabilidade. Por que essa menina usou o celular? Você quer que eu diga a você por que ela usou? Você quer que eu diga? Porque a menina identificou algo errado naquele ensino. E por que ela identificou algo errado naquele ensino? Porque foi ensinada em casa pelos pais, ou quem sabe também pela igreja. E aí os irmãos não querem que a gente toque nesse assunto na igreja. Eles querem que o pastor seja irresponsável a ponto de deixar os crentes sem o devido conhecimento, prejudicando a sua vida espiritual. A Bíblia, o conservadorismo cristão diz que deve haver respeito à ordem e aos papéis familiares. Uma coisa que a filosofia progressista tenta quebrar a todo tempo. Já vários vídeos foram gravados de professores progressistas tirando a autoridade dos pais. Efésios capítulo 5, versículo 33, diz que a esposa deve respeito ao marido, honra ao marido, e o marido deve amar a esposa. No capítulo 6, versículo 1 em diante, diz que os filhos devem obedecer aos pais. Essa ordem, que é particular da família, de respeito, de honra, de obediência, de amor, ela é constantemente afrontada pela filosofia progressista em nossas escolas. E é por isso que existe uma discussão, que assim, pastor, vai falar de Jesus. Eu fico assim, meu Deus do céu. E ainda tem crente que fala, é verdade. Sabe por que eles fazem isso? Para calar a igreja, para que o erro não seja confrontado. Conservadorismo ensina que nós devemos ter uma vida moral ilibada. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 25 a 29. Já estou terminando, diga graças a Deus. Os irmãos estão espertos, glória a Deus. É uma igreja inteligente. Efésios 4, 25 a 29. Diz assim, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo.
Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Escute, o movimento cristão, ele tem uma organização. Nós nos organizamos entre nós. Nós propagamos nossos valores, nós criamos cadeias de relacionamentos, que o progressismo não gosta disso. Não gosta. O progressismo não gosta de ninguém que pense por si. Se você pensar fora da caixinha, para você ter uma ideia, quando eu e Núbia estávamos fazendo letras, eu passei ali naquela leitura, a livraria Leitura, e perguntei ao vendedor, disse: meu amigo, você tem um livro sobre pedagogia que não seja de autor progressista? Aí o rapaz, que já está acostumado, assim: aí o senhor vai procurar problema. Se o senhor comprar um livro desse, o senhor vai procurar problema. Só para o senhor ter uma ideia, existe, mas a gente não vende, não tem. O mercado de livros, Marcos, na área de pedagogia, de ensino, é dominado pelo pensamento progressista. Se você quiser alguma coisa mais audaciosa, que pense fora dessa caixa, você vai ter que pegar algumas obras em inglês. Existem obras em português, mas elas não são amplamente comercializadas. Só se falava em Paulo Freire. O Salmo 145, versículo 4, diz que uma geração louvará a outra geração. Qual é o nosso desafio atual? Já estou terminando. Relativização da verdade. Olhe para mim, meu irmão. Até os nossos meninos dentro da igreja já estão perguntando se o que a gente fala aqui é a verdade. Não que não precisemos ser questionados, mas porque existe uma filosofia reinante de que tudo é relativo. Pastor, Deus existe? Você sabia que os meninos crentes estão perguntando sobre a existência de Deus? Quando se trata de amor, de relações íntimas, de casamento, o relativismo aumenta. Depende, pastor, depende. Não é bem assim. Relativização da verdade, fragmentação dos relacionamentos e enfraquecimento da autoridade espiritual. Enfraquecimento da autoridade espiritual. Qual é o chamado de Deus para nós? Guardar a palavra de Deus. Qual é o chamado de Deus para nós? Guardar a palavra de Deus. Preservar os valores e princípios da palavra de Deus. E transmitir às próximas gerações os valores da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Diga amém, meu irmão. Que o Senhor abra os seus olhos, abra nossos olhos e nos ajude a enxergar a verdade por intermédio da santa e gloriosa palavra.